Oi, amigas! É unânime, né, que essa aparência aqui gera um glow up na hora, né? Essas mulheres maravilhosas na internet que estão sempre com a pele bem iluminada, uma maquiagem com esse ar bronzeado pro verão combina demais. E eu tenho certeza que vai levantar a autoestima só de aparecer um pouquinho assim. Então vamos pro tutorial de maquiagem que eu vou fazer pra gente ficar parecida com essas meninas e também ter o nosso glow up, de ficar mais bronzeada, tirar esse aspecto aqui branco, mesmo pra quem não foi pra praia, que é o meu caso. Eu tô com a pele limpa, passei protetor solar. Protetor solar é uso diário pra gente não ficar com mancha e a pele envelhecida antes da hora. Então eu vou começar passando o primer agora. Esse primer aqui, ele é um primer iluminado da Aura Beauty, que eu já fiz vídeo aqui no canal, porque ele fica muito bonito na pele, ajuda a make durar mais e realmente deixa a pele com aquele aspecto mais glass skin, sabe quando a gente olha a base no rosto da pessoa e fala que a base é uma base de uma melhor qualidade e que realmente dá um brilho extra, assim, um vício para a pele, esse produto consegue fazer isso. Eu vou deixar até o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem ver como que funciona esse primer iluminador. De base, você pode passar a sua base habitual mesmo, não precisa ser uma base mais escura. Não é esse momento que a gente vai trazer essa parte bronzeada, porque tem um truque pra gente ficar realmente com aquele ar mais de aspecto bronzeado, sem precisar trocar a cor do nosso rosto, até porque se você não tá com o corpo bronzeado, vai ficar em duas cores e fica muito feio errar a base, tanto pro mais claro, tanto pro mais escuro. A base que eu tô usando, ela tem uma cobertura mais leve e ela já tem um acabamento mais hidratante. Isso ajuda a deixar a pele com aquele ar mais praiano. Mas se a sua base for mate, não se preocupa que a gente vai conseguir trazer esse ar também para sua make. Terminei de passar a base e você consegue ver que a cor tá super clarinha. Realmente não é o tom da base que vai ditar aqui a gente ficar com esse arzinho bronzeado. Agora eu vou começar pelo bronzer. Essa parte é bem importante, então você precisa ter um bronzer em bastão. Eu gosto do bronzer em bastão porque ele deixa o aspecto da pele ficar bem saudável. Se ele for só em pó, você não vai conseguir esse ar mais bronzeado e praiano natural. Vai ficar parecendo mais uma maquiagem mais urbana, sabe? Então precisa de ter esse contorno, um bronzer contorno que seja mais cremoso. Pode ser em bastão, pode ser mais em creme também, mas precisa dessa etapa. Aí a gente passa em todo o contorno do rosto, então testa um pouquinho no nariz, aqui na maçã pra ficar mais marcadinho e também aqui na mandíbula. Aqui embaixo também no lábio, porque dá aquele contorno, aquela parte de sombra que parece que a boca é mais carnuda. A gente vai chegar a usar também o bronzer em pó, porque o bronzer em pó ele é importante para deixar o rosto com a sombra mais com esse tom bronzeado. Então aqui eu devolvo a sombra pro rosto e aí a gente usa o contorno em pó para deixar realmente o ar mais bronzeado, como se fosse junto com o blush, vocês vão ver. Esfumei aqui o contorno instantaneamente e eu começo a mudar totalmente a maquiagem. Eu sou viciada em contorno cremoso, assim. Eu não consigo sair sem com o acabamento da maquiagem. Ou eu tenho que estar com blush bem marcadinho, ou pelo menos tem que ter passado o contorno, porque eu acho que muda muito a maquiagem. Depois do bronze, a gente vai ver com a aplicação do blush. E também aqui precisa das duas etapas, um blush cremoso e depois um blush em pó para selar. A gente não vai usar um pó compacto para selar essas regiões, a gente vai usar da mesma cor. Então blush com blush, contorno com contorno, para a gente conseguir que dure muito mais a maquiagem e também fica um acabamento muito bonito quando a gente faz dessa forma, não fica pesado, sabe? Mas agora é que tá o jeito de passar o blush, que muda totalmente das outras formas quando a gente se maquia. Eu vou passar ele como se fosse aquele sun-kissed que chama. Então a gente tem que vir com esse blush passando pela região aqui do nariz, nesse ossinho aqui da frente e deixando a pontinha de fora, a pontinha do nariz. Então a gente faz como se fosse um W aqui nessa região do rosto, que é onde a gente vai estar aplicando o blush. Eu ainda não passei o corretivo nas olheiras, né? Só tá com a base. Então a gente vai dar um acabamento que vai fazer essa máscara, digamos assim, de bronzeado quando a gente tá na praia, que vai ficar bem bonito e daí a gente só vai reforçar esse caminho de blush com blush em pó. Mas olha aqui como já vai mudando totalmente o ar da nossa maquiagem
e já começa a ter aquele ar bronzeadinho. Uma coisa boa ainda desse tipo de maquiagem, a gente consegue fazer muito rápido. Quando pega o jeito, você consegue fazer em 10 minutos. Tudo isso aqui que eu tô fazendo aqui, porque ela não tem tanta técnica assim, sabe? É só passar os produtos de uma forma mais correta, mas não tem técnicas difíceis de ser aplicado. E produtos cremosos, quando você tem um bom produto cremoso, ele é muito fácil de passar. Você vai conseguir ficar o dia inteiro com ele, sem precisar retocar, se você selar essa pele. Na próxima etapa, a gente vai colocar o corretivo que eu acabei de falar para vocês, que é muito importante para dar esse efeito também bronzeado. O que acontece? Que a gente precisa de um corretivo que seja mais claro, mas se a sua olheira for muito pigmentada, se você passar só um corretivo mais claro que o tom da sua pele, vai ficar acinzentado a região. Na verdade, você vai passar e vai até achar que destacou suas olheiras, sabe? Que não cobriu nada. Geralmente é um problema de cor de corretivo. Então aqui eu tenho dois tons de corretivo. Um que é mais escuro, na verdade mais escuro não, que é o tom da minha pele, e um que é um tom abaixo da minha pele. É só um tom abaixo, não precisa ser muito claro, muito branco. Primeiro, a gente sempre vai passar o que é do tom da nossa pele. Então a gente passa normal, como você passaria já o seu corretivo. Eu gosto de esfumar com a esponja, mas o acabamento mais bonito ainda é quando você aplica com um bom pincel. E se você não tiver um bom pincel ou não tiver tanta paciência, a aplicação com a esponja é muito mais rápida. E eu vou com a esponja porque eu quero facilitar totalmente aqui, até porque pra gente ter um glow up pro dia a dia e conseguir usar essa make no nosso verão, a gente não quer ficar demorando, né? A gente demora mais quando é pra sair à noite, pra um final de semana, mas pro dia a dia eu também quero praticidade. Vou esfumar com a esponja mesmo dando batidinhas. E olha como é que fica esse corretivo quando ele é o tom da pele. Não se destaca. Eu digo, não ilumina essa região, tá vendo? E eu não quero trazer mais produtos aqui pra passar, porque eu poderia usar só o tom do corretivo da minha pele e usar algum pó compacto mais claro que o tom da minha pele pra tentar iluminar a região. Mas sinceramente, como é uma maquiagem que tem que parecer mais glow, a gente não quer ficar adicionando pó em cima de pó. Agora a aplicação do corretivo mais claro não é na mesma região que a gente passou o corretivo normal, que é para cobrir as olheiras. Você vai pegar um corretivo mais claro e vai aplicar bem aqui, ó, como se fosse onde aplica o iluminador. Então a gente aplica aqui e também tem que aplicar um pouquinho, não vai lá no começo do olho, não vai perto da lágrima, do canal lacrimal aqui. Você vai aplicar um pouquinho mais embaixo aqui, ó, nessa região. E também eu dou batidinhas mais concentradas na região onde eu apliquei o corretivo. Eu tô com uma esponja nova para abrir ali e eu fico usando até onde dá a esponja antiga. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu até gosto um pouco da esponja velhinha porque parece que ela aplica melhor, ela tá mais molinha que as novas. E aí eu fico enrolando um monte para trocar. Pronto, e olha o resultado que eu consegui aqui. Iluminou muito a região. Fica maravilhoso essa técnica de usar dois corretivos, um da sua cor da sua pele e um mais claro. Fica muito bonito. Só que agora você não pode esperar para passar o pó. Eu sei que às vezes quando a gente vê os tutoriais de maquiagem, as meninas passam depois, né, o pó, mas eu gosto de fazer essa técnica aqui porque eu já testei muito corretivo. E a técnica que eu uso é a mesma da Bobbi Brown, que era uma maquiadora muito famosa nos Estados Unidos. Ela tem até marca de maquiagem. E como é que faz? A gente já aplicou o corretivo agora e já vai selar com pó. Não vai ficar esperando fazer o resto da pele pra depois selar esse corretivo. E já vou dar mais uma batidinha aonde estava já querendo acumular corretivo na região aqui da olheira. Porque quando a gente demora para selar a olheira, ela vai acumulando o produto cada vez mais nas linhas. E todo corretivo vai acumular um pouco nas linhas se você não selar. Todo corretivo. Não existe um que não faça isso, tá? Então se você tem qualquer linhazinha na região das olheiras, é ali que vai acumular um corretivo. Então você já tem que selar. Quando sela, não tem esse perigo de ficar craquelando, de ficar acumulando nas linhas. Então eu selei aqui e tem a parte também do pó solto que você está selando, tem que ser um pó bom, porque eu já usei pós que parecia que depois que eu selei, tava o deserto do Saara no meu olho, tipo criolinha que nem tinha. Então o uso de um pó que você goste, que seja bem fininho para essa região,
é muito importante. Selado então essa região, a gente vai pro bronzer. O bronzer que eu amo e uso há muitos anos. Olha, eu vou falar pra vocês que acho que eu uso esse bronzer há uns 15 anos. Porque é uma marca que eu sempre gostei muito, que é a Benefit. Então quando eu viajava eu já comprava dela. E a gente tem no Brasil há alguns anos ela, então tem que aproveitar porque ela é muito boa. Os produtos em pó deles são muito bons. E eu uso o Ula, tá bem usadinho, ó. Eu bato com o pincel e agora é que a gente vai ter essa parte de passar o bronzer, contorno da Ula, em vez de passar assim, ó, bem marcadinho, quando a gente quer marcar a região da bochecha, a gente vai passar assim, ó, dando essa espalhadinha pra cima. Nunca pra baixo, tá? Porque senão junta aqui com essa região e parece que você levou um barro na cara. Então sempre assim, ó, pra cima, que ele já vai ajudar a dar esse ar bronzeado. E eu passo aqui, ó, no nariz. Não precisa fazer um contorno perfeito nessa maquiagem, porque a gente só quer deixar a região bronzeada, então, mais natural possível, e não um contorninho perfeito. Então, o sol bate, o nariz fica bronzeado. Já dá bastante diferença do lado que eu passei contorno mais bronzer e pro lado que eu só passei o contorno, lembrando que eu não selei a região da minha pele. Agora eu termino pra esse lado também e junta aqui, ó, testa e têmpora. Testa e têmpora. Compra um pincel mais achatadinho para você fazer isso e não um redondo, porque vai ser muito mais fácil de fazer essa aplicação. E também na região da mandíbula e descendo aqui pro pescoço, mas pouco, tá? Aqui tem a controle do produto. Coloca um pouquinho de produto no pincel para não ficar marcado aqui, parecer que você tá com uma gola de blusa mais escura. Eu só passei a base na região dos olhos e selei a pálpebra. Eu já tava com a base na pálpebra e selado. Esqueci desse ponto, mas lembrando agora. Então, se vocês já quiserem começar a make com a pálpebra com base e selada com pó solto normal. E aí eu vou pegar o bronzer que eu acabei de passar no rosto e vou passar assim, ó. Não precisa de técnica, tá, meninas? É só passar na pálpebra móvel toda e no côncavo. Só não chega perto da região aqui da sobrancelha, que ali a gente vai deixar do tom que tá mesmo. Não precisa nem passar um iluminador, nada, porque a gente quer dar esse arzinho praiano mais descontraído. Então a make, ela não fica com todos os detalhezinhos perfeitos. E com esse mesmo pincel, por mais que ele seja gordinho, eu gosto de segurar a cerda, olhar pra cima e passar um pouco aqui, ó, a região dos cílios de baixo. Também essa tonalidade de bronzer, o bronzer que eu já passei no rosto, eu continuo passando aqui. Agora no olho, pra terminar, vocês podem passar rímel marrom, se você gosta do rímel marrom. Eu tenho cabelo preto, sobrancelha preta, olho preto, então o marrom não fica bonito em mim, eu vou passar o rímel preto mesmo. Mas você consegue passar um rímel que você já usa, que você gosta, e pode passar bastante, porque a região do olho, ela fica destacada, entendeu? Não precisa ficar sem cílios nenhum. É o que vai deixar o olhar mais destacado e mais marcado. E também nos cílios de baixo, então eu passo embaixo e em cima, inferior e superior. O olho agora a gente já terminou, rímel e bronzer e acabou nesse olho. Agora a gente vai passar o iluminador. Eu gosto de iluminador que não seja tão dourado, então, porque o dourado não combina com o meu tom de pele, eu tenho um tom de pele frio. Se você tiver um tom de pele quente, pode usar o douradão mais forte que você goste. E eu vou passar aqui na minha maçã do rosto, o iluminador. Eu só não vou colocar o iluminador que eu amo, que é mais rosado e mais frio, porque eu quero esse ar mais bronzeadinho. Então eu vou usar esse meu iluminador, que ele é um dourado bem leve. Porque, sério, se eu passasse um douradão aqui, fica muito feio na minha pele. Não fica nada bonito, nada harmônico. E aí, com o dedo mesmo, eu vou pegar um pouco de iluminador e vou passar aqui, ó, na pontinha do nariz. E aqui em cima. Como esse iluminador ele é mais douradinho, ele só vai dar um destaque, um brilho, ele não vai fazer um contorno. E agora a gente vai vir com o blush em pó para selar e em W, fazendo o mesmo caminho que a gente fez com o blush cremoso. E aqui daí você não precisa passar mais nada de pó. Mas eu sei que essa região aqui da testa e aqui embaixo a gente precisa selar. Então, depois que a gente passa
O blush é que a gente vai ver terminando de selar a pele. Agora eu pego de novo o meu pó solto e selo só aqui, ó, essa região, abaixo do blush e indo pra mandíbula, que aqui começa a ficar oleoso também ao longo do dia, então a gente precisa selar. E pode selar o queixo e em volta da boca. Aqui também é importante. Então toda a região que não tava ali com o bronzer, né, e o blush, a gente sela. Pra terminar, nos lábios eu gosto de passar um lip tint, um lip oil só. Esse aqui é um lip oil já com cor, então ele dá um acabamento muito bonito na boca, bem naturalzinho. E ainda com aquele arzinho de make, então ele trata, hidrata e ainda dá esse ar de make bem bonita. Esses lip oils aqui eu tenho de todas as cores. Esse lip oil aqui eu tenho de todas as cores da marca, porque eu acho que ficou um acabamento muito bonito e quando ele sai, a boca ainda tá hidratada, então isso é um ponto muito positivo. A maquiagem finalizada, comparada ao começo do vídeo que tava super branca, dá aquele ar muito de bronzeada, de praia. Lembrando que a gente não tem que trocar a cor natural da nossa pele pra ficar com ar bronzeado. É só colocar o contorno, o bronzer e o blush na posição correta, que a gente já vai ficar com esse arzinho de bem mais saudável, bem mais de saúde. E outro truque para combinar é passar hidratante no corpo que tem algum brilho. Então deixa a gente também com essa parte mais chill assim, sabe? Então com certeza, se usar essa make no verão, já dá aquele ar de glow up na hora. Porque cara pálida, sem maquiagem, não fica bonito pra ir nem comprar pão. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, seu comentário e me segue nas outras redes sociais que eu sempre tô postando atualizações e muitas dicas por lá. Beijo!